Aí, Carol, antes de passar para a Carol, dar um bom dia para o Humberto, né, para o Alexandre, né? E principalmente para o Juba Trilhas, né? Um grande abraço. E esse Bahia, 3-2 ontem em cima do Ceará, Carol. É um elenco forte, né? Destaque aí para o Eric, que fez 2 gols. Gosto demais desse jogador. Como me agrada esse jogador. Mas uma boa vitória do Bahia aí pela Copa do Nordeste, minha amiga. E aí, beleza? Tá tudo tranquilo aí com você? Eu sou o Jonas Stelma e você tá aqui na Gol TV para ficar extremamente bem informado sobre tudo do futebol brasileiro. Mas antes, quero pedir para você deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal, compartilhar com seus amigos e vou dizer mais, hein? Seja um parceiro, seja um membro aqui da Gol TV, você ajuda demais o nosso crescimento. E se você tiver uma empresa e tiver um produto e quer que a gente divulgue aqui no nosso canal, entre em contato com a gente, né? O contato tá aí na descrição desse vídeo. Então, ó, liga pra gente, manda aquela mensagem que a gente divulga a sua empresa e a gente divulga também aqui na Gol TV o seu produto. Agora sim, hein? Vamos às informações de hoje. Léo, o Bahia entrou ali com um time alternativo, né? Se você olhasse para o banco, né? Tinha Everton Ribeiro, William José, tantos outros. Então, vem mostrando a força desse elenco, né? O Bahia começou muito bem ali o jogo. Primeiro tempo fez 2-0. Eu falei, vai ser goleada, né? Com o time alternativo. Mas acabou que depois ali deram uma baixada de guarda ali pro time do Ceará, que é um bom time também campeão estadual, né? O time do Ceará tá aí na Série A do Campeonato Brasileiro, então não é qualquer adversário, né, que o Bahia enfrentou ontem. E depois acabou dando uma baixada de guarda ali, acho que naquele primeiro gol o Ronaldo falhou, no meu entendimento, ali quando toma ali o primeiro gol do Ceará. E parecia tudo que ia ser muito tranquilo para o Bahia, tinha aberto 3-0 no segundo tempo, mas acabou que depois o Ceará colocou ali uma pressão. O Rogério Ceni fez algumas substituições, né, na tentativa ali de manter ali a marcação, de talvez de cadenciar o jogo, acho que faltou isso um pouco para o Bahia começou, o Ceará ali no seu dever ali de uma trocação, porque precisava buscar o placar, né, e o Bahia entrou nessa trocação ali com o Ceará que eu achei desnecessário, acho que poderia ter cadenciado um pouco mais o jogo, né, não precisava ali, já que tinha o placar a seu favor, e acabou que o Ceará chegou até o segundo gol, e ficou ali naquela pressão ali no final do jogo que eu achei um pouco desnecessário. Mas se a gente for olhar como um todo, como eu disse, acho que o Bahia ontem não venceu qualquer equipe, é uma equipe de Série A, uma equipe também que foi campeã estadual em cima de um Fortaleza, que é do Vojvoda, que já tem lá um trabalho, né, bem consolidado. Então a equipe do Ceará também não é qualquer equipe. Fica aquele gostinho ali pro torcedor, aquela pulguinha atrás da orelha, né, poxa, não precisava ter sofrido, né, como sofreu ali naquele final. Mas se a gente for olhar por um outro lado, era uma equipe alternativa, a equipe do Bahia, e vem mostrando aí a força desse elenco, né. E é bom, né, Léo, porque aí aumenta aquela competitividade que a gente fala ali entre os jogadores, né, fala: "Pô, o cara entrou no meu lugar e correspondeu, foi bem, fez gol". Então acho que isso é bom para o crescimento aí do Bahia. Só tem que ficar atento nesse meio para o final do jogo ali, porque não pode baixar a guarda, né. Pô, verdade, concordo com você, Carol. E o Bahia controlou bem as ações ontem diante do Ceará, mesmo com um time alternativo, né? Destacar também o Rogério Ceni mexendo bem o elenco nesse início de temporada, isso é muito importante, Dani. É. Até porque é um Bahia que está mobilizado, né? Ganhou o Campeonato Baiano, tem a Copa do Nordeste, vai vir Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vai precisar de um elenco grande, né? Até para andar bem nessas competições, Dani. É verdade, né? E esse ano nós temos uma característica peculiar no calendário do futebol brasileiro, que sempre foi um calendário muito espremido, mas devido à questão da realização do Mundial de Clubes, então as equipes terão mais jogos num curto espaço de tempo. Né? Por exemplo, a gente teve aí um adiantamento dos campeonatos estaduais, começando ali na primeira, na segunda semana de janeiro. E aí, como o Bahia, né, vai ter pela frente ainda Libertadores, Copa do Nordeste, é importante que você consiga fazer esse rodízio, até porque você tem que equalizar essa minutagem dos jogadores. Boa, bacana, bacana. O nosso camarada o Juba Trilhas, Carol, ele colocando aqui uma boa mensagem, né? Bom dia, bancária. Esse time alternativo do Bahia está colocando mais uma pulga na cabeça do Ceni, né? Com alternativas boas. É um elenco muito mais robusto em relação ao ano passado, né? O Carol, com muito mais alternativas, né? Com muito mais peças, né? Com muito mais possibilidades do Rogério fazer um bom trabalho. Aumenta a responsabilidade do Ceni, né? Em fazer esse Bahia jogar, em fazer esse Bahia ser competitivo ao longo de toda a temporada, minha amiga. Exatamente, Léo, com a chegada de reforços, fortalecimento do elenco, aumenta também a cobrança, né, por parte do torcedor, porque o torcedor também entende, eu acredito que o Rogério Ceni também tem essa consciência de que ele tem um elenco mais forte em suas mãos,
E ele não vem de um trabalho de agora, né? Então já vem há um tempo ali, já conhece o clube, já conhece os jogadores que ali estavam, com certeza fez parte dessas contratações que chegaram. É muito diferente de um treinador que chega ali, começa a chegar peças para ele, e de repente ele é contratado por um time, e aí ele pode dar desculpa, mas eu não pedi esse jogador, tô sendo obrigado a trabalhar com determinado jogador que não encaixa aqui no meu estilo de jogo, né? Mas no caso do CN, não, ele tá fazendo parte também dessa montagem do elenco. Então é tudo favorável para que ele faça um bom trabalho. Caso isso não ocorra, realmente as cobranças irão acontecer, e com toda a razão. O torcedor, né, principalmente, tem o direito de cobrar. A vida do Bahia, Léo, não tá fácil. Se a gente for olhar para grupo de Libertadores, então, assim, vai precisar realmente de ter todo esse elenco, não só os 11 titulares, mas de todo esse elenco ali muito forte, muito ligado. Agora começa jogo fim de semana, meio de semana, aí acontece às vezes alguma suspensão ou algum jogador que sente. Então, essa rodagem de elenco vai ser muito necessária. E é preciso que quem hoje está na reserva entre ali com capacidade de suprir as necessidades de quem é titular. Então, o Rogério Ceni tem um bom time aí nas mãos para trabalhar e, consequentemente, aumenta aí também, né, as expectativas do torcedor e, caso não aconteça, acaba pressionando o treinador. Parceiro Gil Bala, né? Meu camarada Gil Bala, né? Um grande abraço aí, tamo junto sempre, 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 meu camarada. Deixa eu só ver aqui. Bom dia, trio de ferro. O Bahia precisa de 2 meias ou dar um corredor polonês no Cauli e no Nestor. O soldado Dani sabe como é, né? Precisa de 2 pontas de velocidade e força. Vocês concordam? E aí, Dani? Né? Vai nessa linha de 2 meias e jogadores nas extremidades? Olhando, dando uma olhada nesse Bahia hoje? Olha, Léo, o Bahia dessa temporada é uma equipe que cria mais chances de gol. Pelo menos se a gente fazer o recorte dos 3 primeiros meses de 2024. Mas sim, concordo com o nosso amigo, eu penso que a chegada de mais um meia articulador te traria um potencial de criatividade no meio-campo que eu entendo também que se encaixou, né? O Rogério tem ali, naquele quarteto ou naquele quinteto, dependendo da forma como, sem a bola, esses jogadores já denominados como pilares de sustentação. Mas seria interessante o Bahia trazer um jogador para potencializar aquilo que talvez ele tem de melhor nessa temporada, que é essa criação de jogadas no meio-campo. Aliás, Léo, quando eu estava falando, acabou travando a minha internet, né? E eu não sei o porquê que isso aconteceu, porque aqui a gente paga em dia a parcela, mas infelizmente a empresa que fornece o serviço não entrega com a qualidade. Mas é uma pena, não vou dizer aqui para não ser antiético, mas não é a primeira vez que eu fico na mão devido a essa empresa aqui da cidade de Blumenau. Léo, olha, eu preciso aqui dar a mão à palmatória ao Rogério. Todo mundo sabe, desde quando começou o canal aqui, as tamanhas críticas que eu fiz a este profissional. E não foram poucas, né? Não foram poucas. Mas nesse ano, cara, ele está conseguindo trazer isso aqui para o Bahia, ó. Uma identidade para o clube, uma identidade para a equipe. A gente vê um Bahia de 2025 muito mais organizado, apesar desses ajustes, né, que a Carol falou, que são ajustes pertinentes, de muitas vezes você se expor de forma desnecessária, mas a engrenagem da equipe para essa temporada, no meu ponto de vista, é muito mais ajustada do que foi a temporada passada. E basta a gente lembrar também que o Bahia do início de 2024 começou com alguns fracassos e insucessos. Por exemplo, perda do título do Campeonato Baiano, eliminação na Copa do Nordeste. Esse ano já não, Léo. Esse ano a gente pode sim ter um pensamento um pouco mais compatível com resultado e rendimento. E até dentro disso, né, dentro dessa sua leitura, já vou passar para a Carol, né, tá circulando, Dani, um assunto aí, Rogério Ceni na seleção brasileira, né, é o treinador ideal, né, para a seleção nesse momento, né, entendendo aí que o Dorival tá na corda bamba após o atropelo sofrido pela Argentina, o Dani? Léo, ontem, participando de um programa de uma outra emissora, eu fui indagado em relação a essa situação da seleção brasileira e eu fui muito enfático em dizer que a solução para o Brasil, pensando em modelo de jogo, de treinador, de profissional, ela vem da Europa. Ela não está aqui, na América do Sul. Hoje eu não consigo enxergar no futebol brasileiro um treinador capacitado que possa pegar a seleção brasileira e mudar essa realidade obscura, né? Porque o que o Brasil apresentou, por exemplo, diante da Argentina, é um reflexo de uma situação que já se estendeu por muito tempo. Então, aquele 4-1 ali, para mim, não foi nenhuma novidade. Aliás, se a Argentina tivesse talvez um pouco mais de intensidade, a goleada poderia ter sido ainda maior.
E digo mais, esse foi, depois do 7-1, o maior fracasso da história da seleção brasileira de futebol. Mas respondendo a sua pergunta, Léo, eu não vejo o Rogério hoje como esse treinador para chegar e mudar essa chave da seleção. Por mais que talvez ele tenha alguns conceitos interessantes, pelo menos vem demonstrando isso nessa temporada, ainda não é o tempo. Eu penso que a CBF vai ter que partir e vai ter que buscar esse profissional na Europa para trazer e, de fato, radicalizar todo esse processo que, no meu ponto de vista, acima de tudo, está muito deturpado. Calma aí. Antes de você sair, meus amigos, dá essa moral pra gente aí, compartilha com seus amigos o nosso canal, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. Então dá essa moral pra gente, compartilha com seus amigos, deixa o like, inscreva-se, seja membro aqui do nosso canal. E se você quiser, se tiver uma empresa que quer divulgar aqui o nosso canal, entre em contato com a gente aí, o telefone tá na descrição desse vídeo. Forte abraço pra você, tamo junto, valeu!